Olá, muito bom dia, meus nobres amigos, meus fiéis seguidores. Estamos aqui mais uma vez na nossa maratona diária prazerosa, sempre desfrutando de uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, os nossos devocionais. E o devocional de hoje, dando sequência à nossa série, chegamos ao Salmo 44, quando Deus parece distante, onde vamos exercer a nossa fé mesmo em silêncio. Nesse devocional profundo, baseado no Salmo 44, mergulhamos em uma das orações mais honestas e emocionantes das Escrituras. Israel lembra das vitórias que Deus deu no passado, mas agora está enfrentando sofrimento, rejeição e silêncio. O que fazer quando Deus parece distante, mesmo quando estamos andando com Ele? Esse devocional vai te ensinar como orar com sinceridade em meio à dor. O que fazer quando Deus está em silêncio? Como lembrar da fidelidade passada para vencer a dúvida presente? E a diferença entre fé emocional e fé madura. É uma mensagem poderosa para quem está cansado, ferido ou se sentindo abandonado. Quando Deus parece distante, o que fazer? Você já se sentiu abandonado por Deus, mesmo sendo fiel? Então esse devocional é para você. É uma mensagem poderosa para quem está cansado, ferido ou se sentindo abandonado. O Salmo 42 é atribuído aos filhos de Corá ou de Coré, um grupo de levitas responsáveis pelo canto e adoração no templo. O Salmo foi escrito em um contexto de provação e sofrimento, possivelmente durante o exílio babilônico ou um período de perseguição. O salmista expressa tanto a lembrança dos feitos passados de Deus em favor do seu povo, quanto a sua atual situação de derrota e angústia, e clama por intervenção divina. Então a autoria, como foi dito, provavelmente é atribuída aos filhos de Coré, levitas responsáveis pelo cântico e adoração no templo, e suas famílias serviam no santuário. O contexto desse salmo da escrita: o salmo reflete um momento de dificuldade para o povo de Israel. Possivelmente, como eu disse, durante o exílio babilônico ou um período de perseguição. A nação está sofrendo derrotas militares e enfrentando adversidades, o que leva o salmista a questionar a aparente ausência de Deus e a lamentar a situação. O salmista se lembra das grandes vitórias passadas, mas reconhece que a situação atual é de grande sofrimento e desamparo. O salmo é um apelo a Deus por socorro e restauração, com o salmista clamando para que o Senhor acorde e intervenha em favor do seu povo. Temos aqui nesse salmo alguns temas principais: recordação dos feitos de Deus. O salmista relembra as vitórias passadas e o poder de Deus em favor do seu povo, demonstrando sua fé e confiança. Temos aqui também a lamentação pela situação atual. O salmista expressa a dor e o sofrimento do presente, reconhecendo a aparente ausência de Deus e a derrota militar. Temos então também um clamor pela intervenção divina. O salmo culmina em um apelo a Deus para que ele se levante e intervenha em favor do seu povo, restaurando a vitória e a esperança. Mas vamos apreciar a leitura desse salmo. É interessante, talvez você esteja perguntando por que o pastor Ricardo, nesse devocional, está lendo o salmo todo. É uma maneira da gente relembrar e reler. Isso edifica a nossa fé, nos enaltece as nossas emoções. Veja o que o salmista diz: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados.
Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilha aqueles que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saíste com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos derrotados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Porque escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam no chão. Levanta-te, Senhor, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Veja que salmo interessante, que clamor profundo. Israel está se sentindo abandonado por Deus. Israel está se sentindo só e sem forças para contornar essa situação. Esse Salmo 47, como eu disse, é atribuído aos filhos de Corá. É um salmo de súplica coletiva. Israel não entendeu o seu sofrimento. E nós vemos nesse salmo a importância da memória histórica do povo de Israel. Lembra, olha o que fizeste. Então, na divisão temática desses salmos, encontramos na primeira parte as memórias da fidelidade de Deus. Veja o que o salmista nos leva a meditar naquilo que Deus fez. Lembrar das vitórias passadas. Qual a aplicação para isso? Dos versículos 1 a 8, ele relata isso, ele exorta Israel, desafia Israel a lembrar das vitórias passadas. E entender que essas vitórias foram conquistadas não pela força do exército, não pela sabedoria, nem mesmo pela fidelidade do povo de Israel, mas pelo amor, pela bondade e pela força de Deus. Quais são as aplicações? Você tem memórias da fidelidade de Deus? Você lembra de tudo de bom que Deus já fez para a sua vida? Isso fortalece a nossa fé para enfrentar os momentos difíceis que estamos passando. A fé precisa ser alimentada por essa memória. E o salmista começa esse salmo recordando, levando o povo
a lembrar dessas memórias históricas, das conquistas que foram realizadas, para que eles saibam que em todas as situações Deus está presente e no tempo certo Ele vai intervir e conceder vitória. Nos versículos 9 a 20, nós vemos lá o clamor no sofrimento injusto. Israel expressa dor. Ele diz: nos rejeitaste, nos humilhaste. Eles dizem que não pecaram, mas estão sofrendo. E qual é a aplicação para a gente? O sofrimento nem sempre é castigo e nem sempre é resultado de pecado ou de nossas más ações. Às vezes são circunstâncias que esse mundo caótico nos oferece, ou às vezes são lições que Deus quer nos ensinar. Mas não importa a origem, a consequência, a consequência do sofrimento, não importa o grau e o contexto do sofrimento. O importante é saber que em todo e qualquer sofrimento nós temos um Deus que está presente. Mesmo que a gente acredite que Ele está longe, não, Ele está presente. Mesmo que a gente acredite que Ele está nos punindo, não, Ele está nos restaurando, está edificando a nossa fé. Nos versículos 23 a 26, nós temos lá uma oração por intervenção. O salmista termina esse salmo com esse clamor por intervenção. É um apelo direto. Ele diz: desperta, Senhor, acorda, Senhor, se levanta, Senhor, faz alguma coisa, não fique inerte. E aí nós temos aí a sinceridade diante de Deus, de dizer como nós realmente estamos nos sentindo. A verdadeira oração é esse clamor sincero do nosso coração, da nossa alma. Qual seria a aplicação nesse último bloco? Deus não se ofende com orações honestas. Olha, Deus não se ofende com orações honestas. Então seja honesto, coloque: olha, Deus, eu estou sentindo que o Senhor me abandonou, estou sentindo que o Senhor não quer nada comigo. Diga isso para Ele. Deus não vai se ofender. E isso vai te trazer um alívio. E quais são as aplicações à nossa vida de hoje nesse salmo maravilhoso? O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Eu vou repetir: o silêncio de Deus não significa a sua ausência. E a fé madura permanece mesmo sem sentir nada. A fé madura nos leva a ficar firme e a permanecer. Precisamos também entender que precisamos relembrar que Deus já agiu, e isso é uma arma contra a nossa incredulidade. E temos aí uma exortação: continue orando, continue crendo, continue lembrando, porque o nosso Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pai querido, eu oro mais uma vez pela vida dos teus servos. Ao ler esse salmo tão profundo e às vezes tão dramático, em que o salmista expressa a situação do povo de Israel se sentindo abandonado, se sentindo castigado por ti, e aparentemente aos olhos deles sem ter pecado. Nos ajuda a entender que tu não és esse Deus carrasco, que esse texto nos leva a pensar. Nos abençoa a entender que tu és um Deus maravilhoso, que permite certas coisas visando o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual, que o Senhor quer forjar em nós o caráter de Cristo. Nos ajuda a entender isso e a suportar tudo isso, lembrando da tua mão poderosa de tudo de bom que o Senhor já fez e continua fazendo por nós. Mais uma vez eu peço que o Senhor entre com providência na vida dos teus servos, dessas pessoas que estão assistindo esse devocional. Defende e dá ganho de causa para eles, aqueles que estão esperando uma causa que está lá na justiça, que parece que está caducando. Ó Deus, traz essa notícia boa para eles, que eles foram contemplados pela tua intervenção. Mais uma vez eu oro por cura emocional, por cura espiritual, por cura física. Mais uma vez eu oro para que o Senhor providencie tudo aquilo que os teus servos estão necessitando e até mesmo desejando.
traz esperança, renovo, derrama o bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um deles, para que ele experimente a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que guarda as mentes e corações em ti. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse salmo, dê sua curtida, faça o comentário e compartilhe com seus amigos. Vamos fazer com que a palavra de Deus cada dia mais alcance mais e mais pessoas para serem edificadas por essa palavra maravilhosa de Deus, essa palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Eu conto com você. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative lá o sininho para receber as nossas notificações. E convido você a estar comigo aqui amanhã para o nosso estudo contínuo, a nossa meditação, um novo devocional agora no Salmo 45. Leia o Salmo 45, escreva lá o que te chamou a atenção e compare com o nosso próximo devocional. Deus te abençoe grandemente. Amém.